Ele veio para servir. É Natal e Natal é tempo de celebrar essa vinda gloriosa de Jesus Cristo de Nazaré entre nós. Bom, boa noite, primeiramente a todos. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Privilégio ter você aqui. O texto que a gente vai refletir nesse momento, continuando a ouvir o que Deus já tem falado no nosso coração por meio dos louvores, por meio do teatro, é o texto de Marcos, capítulo 10, verso 45. E a gente vai focar nesse texto hoje. E é até bom que você vai poder sair daqui com esse texto decorado, né? O texto diz assim: ele veio para servir, não para ser servido, e para dar a própria vida para salvar muita gente. Essa é a boa notícia do Natal, Jesus Cristo veio. Eu sei que esse texto não é um texto tipicamente natalino, né? Como a gente costumeiramente vê no Natal, não é um texto do profeta Isaías, não é um texto dado por Mateus, nem por Lucas, que conta com os maiores detalhes acerca do nascimento de Jesus, o que aconteceu com a Virgem Maria. Esse texto, ele até nasce de um contexto um pouco diferente. Estava tendo uma discussão, uma disputa entre os discípulos de Jesus. Tiago e João chegam com um pedido para Jesus, completamente fora daquilo que Jesus tinha ensinado ao longo do seu ministério para os discípulos. E o pedido era que eles se assentassem num local de honra, em cadeiras de honra, de autoridade, quando viesse plenamente o reino de Deus. Eles estavam movidos por uma lógica humana, por uma lógica como a lógica dos governantes e autoridades da nossa época, que querem poder, que querem dominar, que querem mandar. Jesus quebra essa lógica falando acerca do serviço e relembrando do seu ministério, que começa com o seu nascimento, que começa com a boa notícia de que ele veio. E essa é uma lembrança que a gente precisa resgatar no Natal. O Natal é a mensagem do Deus que se fez carne, do Criador que se tornou criatura, da palavra pela qual tudo veio a existir, que se colocou agora dentro das limitações da existência humana, que se fez bebê, que chorou, que teve que ser cuidado, que teve que aprender a falar, que teve que aprender a andar, do Deus Criador de todas as coisas, que se faz nascer em Belém, numa manjedoura, numa estrebaria, dividindo o local com os animais. Mas essa é a boa notícia do Evangelho. Ele veio, essa é a boa notícia do Natal. Jesus Cristo veio. E esse não é um acontecimento que vem do nada, assim, do acaso, um acidente do percurso. Talvez alguém distraído ache que o Natal foi um negócio assim, que veio assim do nada. Não. O fato de Cristo vir é o cumprimento do plano eterno do Pai, pensado, sonhado, construído, antes mesmo da fundação do mundo. O Natal, a chegada do Cristo, ele vir, ele estar entre nós, é o cumprimento do plano perfeito do Pai. O que nos relembra, isso é importante também, Natal é época de relembrar que nada foge ao controle de Deus, nada foge aos cuidados de Deus, nada foge ao governo de Deus. Deus continua executando o seu plano pensado antes da fundação do mundo. A chegada do Cristo é o anúncio da consumação desse plano perfeito. Imagina que você está ouvindo uma música, e a música, geralmente, elas começam um pouco mais devagar, elas vão sendo construídas até atingirem o seu ápice. Esse é um dos ápices do plano de Deus, a chegada do Cristo. Porque se você olhar bem o Antigo Testamento, em Gênesis 3, Deus promete à mulher e ao homem, Adão e Eva, que eles teriam um filho, e esse filho esmagaria a cabeça da serpente. Pois bem, Cristo veio, ele é esse filho, ele é esse descendente que derrota o nosso inimigo, o diabo, Satanás, que vence sobre a morte, que nos liberta do pecado.
Deus promete a Abraão, por exemplo, uma descendência, um descendente pelo qual todas as nações seriam abençoadas, todas as famílias seriam agraciadas. Pois bem, Cristo veio, Ele é esse descendente de Abraão, pelo qual todas as famílias da terra têm oportunidade de serem abençoadas e agraciadas. Para Davi, por exemplo, Deus promete um herdeiro, um descendente, um herdeiro ao trono, que não apenas iria estabelecer o pleno reinado de Deus, mas também iria construir para Deus um templo onde Deus poderia habitar. O texto não estava falando de Salomão, o texto estava apontando a Jesus Cristo de Nazaré, e ele veio. E com a sua obediência, com a sua morte, com a sua ressurreição, estabeleceu o reino de Deus entre nós, o espaço onde Deus governa, criou em nós corações agora de carne que se submetem à vontade de Deus, fez de nós templo vivo, morada do Altíssimo. Deus agora pode habitar no nosso meio, pode habitar em nós, porque Cristo veio, Ele é o herdeiro do trono, Ele é da linhagem de Davi. Os profetas, desde Moisés, passando por Isaías, Malaquias, Miqueias, todos os profetas falaram acerca desse dia, desse nascimento, desse homem. Eles falaram sobre o pastor de Israel que viria e apacentaria o rebanho do povo de Deus. Eles falaram acerca do servo sofredor. Eles falaram sobre o justo, aquele em quem não há nenhuma mácula, nenhum pecado, nenhum equívoco. Eles falaram principalmente sobre o Messias, sobre o Salvador, o Redentor de todas as coisas. E ele veio, Jesus Cristo. Natal é tempo de lembrar que Deus cumpre a sua promessa. Natal é momento de lembrar que Cristo abre mão da sua glória, esvazia-se a si mesmo e vem para cumprir o plano eterno de Deus. Essa é a boa notícia que a gente precisa sempre lembrar, que Cristo veio, e essa é a celebração que nós relembramos nesse tempo, nessa véspera de Natal, que no dia do nascimento do Cristo, Ele se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a glória de Deus aqui entre nós, e principalmente nós recebemos a mensagem de que tudo o que foi dito anteriormente se cumpria naquela manjedoura, naquele menino, no Deus que se fez carne, no Deus que veio e habitou entre nós. Ele veio para servir, não para ser servido. Ele veio para servir, não para ser servido. Ele veio para dar a sua vida, para resgatar muita gente. Ele veio, como o Caleb muito bem mostrou, como cumprimento do plano de Deus. Esta é a vinda de Jesus ao mundo. Este é o propósito da sua vinda ao mundo. Não é algo acidental, não é algo ocasional. É o divisor de águas em toda a história da humanidade. Ele veio para servir. E isso é muito importante, porque quando o evangelista Marcos destaca com bastante ênfase este aspecto do ministério messiânico de Jesus, que é servir, ele não está falando apenas de uma ou outra ação de serviço realizada por Jesus. Ele está falando da própria razão de ser do Messias. Ele veio para servir. Ao falar sobre isso, Marcos está trazendo aos seus leitores, trazendo a nós, a importante mensagem que estava muito viva em textos muito antigos. Os textos do profeta Isaías. Porque o livro de Isaías é talvez o texto do Antigo Testamento, cerca de 700 anos antes de Jesus, que mais falam do Messias. Isaías é inclusive chamado de o Evangelho do Antigo Testamento. Isaías fala bastante sobre esse Messias, e ao falar sobre o Messias, tem um destaque especial para a pessoa do Messias. Quem é o Messias, segundo Isaías? Ele é um servo sofredor. E esta mensagem de Isaías, quando chega no tempo de Jesus, no Novo Testamento, ela estava esquecida. Ela estava nos textos, mas na esperança daquele povo que recebeu Jesus,
essa mensagem estava esquecida. Nem os próprios discípulos aceitavam muito bem essa ideia. Jesus mesmo segurou esta informação o máximo que pôde, para não revelar de imediato para os discípulos que ele era servo sofredor. E ele segura essa informação até Marcos capítulo 8, lá no meados do capítulo 8, e dali para frente ele começa a falar abertamente para os seus discípulos que o Filho do Homem é o servo, que haveria de ser rejeitado pelo seu próprio povo, que haveria de ser julgado pelos líderes religiosos do seu tempo, e que ele seria sentenciado à morte, mas que ressuscitaria. E ele começa então a mostrar para os discípulos que ele é o servo sofredor. Quando nós então olhamos para os textos lá de Isaías, que tanto falam do Messias como servo sofredor, duas características definem o serviço, definem a missão do Messias enquanto servo. A primeira característica é substituição. Quando o servo vir ao mundo, a sua vida será uma oferta, será um sacrifício substitutivo. O servo levará sobre si as nossas dores, levará sobre si as nossas enfermidades, levará sobre si a nossa culpa, levará sobre si o nosso pecado. E ele oferecerá a sua vida como uma oferta pela culpa, morrendo a nossa morte, para que nós tenhamos vida. O aspecto de substituição é o primeiro elemento fundamental na identidade de Jesus enquanto o Messias servo sofredor. O segundo elemento é o da aliança. O Messias de Isaías, o servo sofredor, é o enviado de Deus por meio do qual o Senhor fará com o seu povo uma nova aliança. E é muito significativo que quando Jesus celebra a última ceia com os seus discípulos, o que ele diz para os discípulos? Este cálice é a nova aliança feita no meu sangue, derramado em favor de vocês. Ele veio para servir. Por isso mesmo, trazendo em si, trazendo na sua identidade, trazendo na sua razão de ser, a identidade do servo sofredor de Deus, o servo sofredor do Pai, Jesus vem a este mundo não apenas para verbalizar mensagens bonitas e de perdão, mas para viver uma história de perdão. Tudo o que ele fez, tudo o que ele falou, todas as conversas que tinha, tudo que respondia, era uma materialização do perdão divino. Quando ele aceitava comer com publicanos e com pecadores, ele estava dizendo: você é bem-vindo na mesa do Pai, porque aonde eu estou, ali está o perdão. Quando ele aceitava curar pessoas que a sociedade, que a religião do seu tempo imputava como amaldiçoadas por Deus, o que Jesus estava dizendo? Os teus pecados estão perdoados, você está sendo purificado da sua lepra, você está tendo a sua saúde renovada, e isso significa que o reino de Deus chegou. Ele serviu pessoas, libertando-as da sua opressão maligna, libertando-as dos poderes das trevas, libertando-as dos seus males físicos, dos seus males emocionais, dos seus males sociais. Ele veio libertar as pessoas, e estas são as suas ações de serviço. Ele veio ensinar sobre o Pai, veio mostrar o reino de Deus com as suas parábolas. Ele serviu aquele povo, mostrando para aquele povo que talvez Deus pudesse ser entendido de uma outra forma, não apenas como o juiz que está o tempo todo olhando para nós e computando os nossos erros, mas como um pai amoroso que está de braços abertos esperando os seus filhos voltarem para casa. Ali ele mostrava o seu serviço, ali ele mostrava a realidade do reino do Pai, e ele serviu até o fim. Ele abriu mão do trono e do cetro, tomou sobre si a bacia, a toalha, prostrou-se diante dos discípulos, lavou os pés dos discípulos como uma demonstração máxima de serviço,
mas tinha uma além dessa. Ele levava o serviço por nós até as últimas consequências. Porque o seu último ato de serviço neste mundo, como o Messias, servo sofredor de Deus, é dar a sua vida na cruz do Calvário. É entregar a sua vida como o sacrifício substitutivo, por meio do qual ele fazia uma nova aliança, fazia novas todas as coisas. O texto diz: ele veio para servir, não para ser servido, e para dar a própria vida para salvar muita gente. Salvar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguma vez na vida você desejou pular o Natal? Hoje, este ano eu não quero fazer o Natal. A coisa está ruim. Tem um filme que eu assisti que eu gosto bastante, chama Um Natal Muito, Muito Louco. Quem participa, quem atua é o Tim Allen e o Jamie Lee Curtis. A partir daí você começa a entender quais são os tipos de filme que eu gosto. Ele conta um pouco a história de um casal que a única filha, ela vai embora porque se formou, arrumou um emprego longe, e eles vão passar o Natal sozinhos. Eles ficaram tão bolados com isso que eles resolveram não celebrar o Natal. E eles excluíram qualquer coisa do Natal e arrumaram uma confusão. E aí você pode ver o filme, porque todo o projeto deles era que aquele dia não deveria existir para eles de forma alguma. Agora, é curioso a gente entender que tem uma pessoa na Bíblia que excluiu o Natal. Ela não fala do Natal. E essa pessoa é João Marcos. O texto que a gente está lendo, o autor deste evangelho, ele não fala do nascimento de Jesus Cristo. Por quê? Nós não sabemos. A gente sabe que ele era muito apressado, porque ele escreve o evangelho dele, aonde ele já parte para que Jesus Cristo já era gente grande. E depois, ele também é o primeiro a escrever o Evangelho. Apesar de ser Mateus, Marcos, Lucas, ele está aí em segundo lugar, ele é o primeiro na cronologia. Então ele é apressado. Tem alguns teólogos, inclusive, que definem ou tentam justificar aquele jovem que estava envolto num lençol perto de Jesus, quando Jesus está sendo preso e tudo mais, e aí eles vão pegar o jovem, ele larga o lençol e corre nu. Alguns dizem que este jovem era João Marcos, ou seja, se era ou não. E interessante é que quem escreve isso é o próprio Marcos no capítulo 14. Então, se era ele ou não, mas mostra que ele estava correndo, ele tinha pressa, ele queria comunicar alguma coisa. Mas, na verdade, o que eu queria fazer é explicar o porquê João Marcos faz isso, mas usando a sua imaginação. Vamos pensar num bloco residencial que fosse os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. De um lado da rua você tem Mateus, você tem Marcos e você tem Lucas. Você está com a casa deles aqui, e do outro lado da rua você tem João. Cada um é composto aqui das suas peculiaridades. Aqui eles contam relativamente a mesma história, sendo que o vizinho da frente conta a mesma história, mas agregado de muitos mais outras histórias, princípios, valores e assim por diante. A rua que os divide é a rua dos evangelhos. Aí a gente vai conhecer a casa de Mateus, por exemplo. Chega na casa de Mateus, ele era um publicano, um sujeito que trabalhava para o rei de Roma, o imperador, mas ele era amado por esse imperador porque ele era coletor de impostos, mas odiado pelo povo. Não adiantava ter os olhos azuis que ele seria querido, não seria, ele era odiado. Mateus se converte e ele fica desejoso então de compartilhar a história de Jesus. E ele começa narrando uma genealogia, onde o ponto que começa é a partir do rei Davi, e vai descrevendo essa história toda, sempre olhando para Jesus como se ele fosse o rei. Ele não cansa de dizer que Jesus ia por toda a Galileia pregando as obras do reino, porque o rei Jesus estava aí.
ele começa falando desse Deus que é o rei. Mas ele fala também da conversa que José teve com um anjo. Ele fala de que no meio dessa conversa toda, Maria estava esperando um nenê, e aquele nenê tinha sido gerado por Deus, e ele carregava sobre si a condição de ser aquele que livraria todo mundo. E o texto continua dizendo que o próprio José, mais tarde, quando ele nasce, ele o chama de Jesus. Conta que os reis magos trouxeram dos seus tesouros presentes para Jesus, e esses reis, esses magos, eles tinham a característica e a condição de entregar presentes para reis, e eles trazem presentes que eram entregues para reis, a mirra, o incenso e o ouro. Ou seja, eles estavam ali trazendo coisas para aquele rei. Mas Mateus descreve o nascimento. Lucas ele era doutor. Lucas era um cara que tinha uma mente muito organizada, tinha um senso literário, tinha estudado pra caramba, e ele era com o título de doutor. A única diferença em relação a Mateus é porque ele era médico, então o povo gostava dele. Que não é o caso, doutor, não é o caso, doutor. Mas o fato é que a gente olha para Lucas, e Lucas faz a maior descrição de todas. Ele é detalhista, ele fala de Zacarias, de Isabel, de José, de Maria, de João, de Jesus, o nascimento deles. Ele depois fala da genealogia de Jesus, aonde começa no próprio Jesus e termina em Adão. Ele era médico, ele conhecia o físico, a fisiologia, ele entendia do ser humano, ele como médico sabia do emocional e do físico, mas agora ele estava conhecendo um outro Deus, que curava integralmente. Ele curava o emocional, ele curava o físico, mas também tratava o espiritual. E esse é Lucas contando toda a história dele. Na frente, do outro lado da rua, a gente tem João. E João, ele é um cara interessante, porque se você fosse entrar na casa de João, você não veria as coisas que você viu aqui. Porque João tinha que parece uma arte abstrata guardada dentro de casa. Daquelas que a gente fica parado, olhando em silêncio, dizendo, fala com a gente. Ele começa dizendo, no princípio era aquele que é a palavra. Aquele que era a palavra tornou-se carne e habitou entre nós. Ele não descreve como os dois, dizendo da manjedoura, do nascimento virginal, mas ele descreve sim de um Deus que veio até nós, que se encarnou, que se fez gente. Aí a gente chega em Marcos. Marcos era apressado, foi o primeiro evangelho. Ele não fala do nascimento, ele atropela essas histórias todas. A primeira vez que ele narra a respeito de Jesus, Jesus está sendo batizado por João e sai de dentro daquelas águas, e a partir dali, ele começa a trazer o conteúdo do que Jesus fez. Marcos conta muito a respeito das curas de Jesus. Ele livrou crianças e pessoas mais velhas dos endemoniados. Ele curou leprosos, paralíticos. Ele curou o surdo, ele curou o gago. Ele deu vida. Ou seja, ele descreve um Jesus do qual ele está impressionado. Ele sai da partida dizendo, eu quero falar desse Jesus saindo de dentro d'água e o que ele fez. Ou seja, ele queria dizer o seguinte: eu não estou preocupado com o nascimento aqui, mas eu estou preocupado com esse Jesus que sairá da sepultura e que aí tem toda a autoridade para transformar todas as vidas. Ele começa falando desse Jesus que sai da água. Que sai da água como aquele que representando no batismo é o Salvador de fato. E ele diz, ele salva,
Ele salva, Ele salva, Ele salva, Ele salva. Eu vi com os meus próprios olhos o quanto de gente Ele transformou. Esse Jesus salva. É como se Marcos, ele estivesse dizendo o seguinte: para ser salvo, você pode pular o Natal, mas você não pode, de forma alguma, pular Jesus. Ele é que salva. Ele passou pela porta. Essa é a mensagem que nós queremos lembrar para preparar o nosso coração para celebrarmos o Natal. Enquanto o caminho dos meninos é buscar crescer e se tornar cada vez mais poderoso, até se tornar em Deus, o caminho de Jesus Cristo, Deus, foi inverso. Ele se faz menino. Ele veio, ele passa pela porta, uma porta estreita, uma porta onde só passa uma pessoa, sem bagagem alguma, desapegado dos seus méritos, da sua glória, dos seus poderes, vai só por um caminho que conduz à manjedoura, a uma vida de obediência, e depois à cruz. Essa é a lembrança do Natal. Cristo veio, Ele passou pela porta. Cristo veio. Ele veio para servir e não para ser servido. A Bíblia fala de muitas portas. Jesus diz para os discípulos que Ele é a porta das ovelhas. Quem entra por essa porta é salvo. Entra, sai e encontra passagem. É porta de acesso livre. Para a igreja de Laodiceia, lá no Apocalipse, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e atender a porta, eu vou entrar e ter comunhão com ele. Mas tem uma terceira porta que é muito especial para mim, que é a porta sobre a qual ele fala para a igreja de Filadélfia também no Apocalipse. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. Ele veio para servir e não para ser servido. Ele veio nos ensinar uma outra lógica de encarar a realidade. Ele veio nos ensinar como Deus gostaria que nós vivêssemos. Ele veio mostrar como nós, seres humanos, podemos ser no segmento dele, ao exemplo dele, ao modelo dele, servos uns dos outros. Esta é uma porta que sempre estará aberta diante de nós. Essa é a porta do Cristo, a porta do serviço que Ele abriu e está diante de nós. Jesus, Ele quando nos ensinou a orar, Ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que a terra seja invadida pelo céu, que a terra tenha tudo o que há no céu, mas nunca a terra poderia ir para o céu. Por isso Ele passa pela porta e Ele vem até nós. Ele chega no nosso meio, Ele faz o que precisava ser, Ele se torna homem porque o pecado estava sobre o homem, estava tão sobre o homem que enquanto Jesus Cristo está na cruz, Ele dá um grito: Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora, Jesus carregava todo o pecado do mundo sobre si. Os pecados que você fez, que você faz e que você fará. Ele carregava tudo sobre si. E não há comunhão entre Deus e o pecado. Por isso Deus vira as costas para Jesus. Eu acredito que quando Deus ouviu a pergunta de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? A resposta de Deus foi: eu virei as costas agora, meu filho, para você, para nunca mais ter que virar as costas para o homem. Então Jesus se torna a porta. Agora é possível a terra ir ao céu.
assim na terra como no céu, porque o céu invadiu a terra. Só há salvação em Jesus. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Você pode até pular o Natal, mas não tem salvação sem pular Jesus. Pense muito a respeito disso. Que Deus abençoe o seu Natal. E eu queria orar por você agora. Jesus, nós estamos aqui agora, orando e intercedendo, Pai, para que o Senhor traga este conceito, mas muito mais do que uma compreensão racional, algo que desça para o meu coração e eu seja transformado, assim como Mateus, assim como Marcos, assim como Lucas, assim como João, que eu possa ser verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, daquele que saiu da morte e venceu-a, e vencendo-a nos deu a vida. Por isso, Pai, abençoa este povo agora, com a Tua presença na vida deles, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.